como eu sou. É hora de falar do Corinthians. Expectativa de um campeonato brasileiro consistente, pelo que o Corinthians fez nos primeiros jogos. Esse jogo fala mais do Corinthians ou fala mais da Chapecoense, esse empate na estreia dos dois? Para mim foi o resultado mais surpreendente ao lado da goleada do Bahia. Mesmo? Acho que pela Chapecoense, por todas as modificações que tinha no time, me surpreendeu assim, positivamente. Inclusive, competência e mérito para o Mancini, né, que conseguiu... Primeiro que vinha nessa sequência ruim de goleada lá na Recopa pro Nacional, e um time desgastado, né? Acho que o Chapecoense deve ser um dos times que mais jogaram aí esse ano. E ele conseguiu dar uma remontada no time e apresentar um futebol para lá de razoável. Trocou o goleiro, para mim o Arthur estava mal, o Arthur na final lá em Chapecó já tinha falhado naquele gol do Avaí, para mim. A corneta já estava grande. Chapecoense jogou o campeonato catarinense até a final, foi campeão. Está jogando a Primeira Liga, está jogando a Libertadores. Ela perdeu 3 seguidas, é por isso. Estreou na Copa do Brasil nas oitavas. É só sobre a quantidade de jogos. Já estreou na Copa do Brasil e tem os 2 jogos extras da Recopa. A Chape vinha de 3 derrotas. No título, ela perdeu em casa, o jogo de volta para o Avaí. Depois ela tinha perdido para o Cruzeiro a Primeira Liga. E aí ela perdeu a final. Não, vem de uma viagem... Foi sábado, Ela veio de uma sequência... Ela veio de uma sequência de jogos e 3 derrotas. Copa do Brasil, Copa do Brasil, desculpa. Isso aí, exatamente. Então ela vinha de 3 derrotas, 3 jogos seguidos. Tanto que ele fez algumas modificações, né? O próprio goleiro, eu pensei que ia jogar o Elias, ele colocou o terceiro goleiro. O Corinthians também tem desgaste, né? Também tem a sua maratona. Veio do Chile, né? Também. Veio do Chile e tal. Gente, só quem não estava jogando no Brasil era São Paulo e Vasco. E o São Paulo ainda jogou pela Sul-Americana. Por exemplo, o Atlético ficou a semana inteira parado. O Atlético Mineiro não jogou no meio da semana por questão de tabela. Aí acabou dando essa sorte. E o Corinthians mesmo assim já fez mais de 20 jogos na temporada. Acho que o Rodriguinho diz isso, que inclusive para jogar contra a Chape, alguns jogadores tomaram até injeção, assim, vitamina, então que eles estavam tão desgastados que... Mas para mim foi surpresa pelo momento, assim. Eu acho que o Corinthians sempre é muito forte jogando em casa. O Carille achou um jeito de jogar do Corinthians que tem funcionado. A atuação contra a Laú lá foi muito boa, acima da média. E a Chape vindo nessa, né, numa descidinha, assim. Por isso que para mim foi surpreendente. E o Corinthians ainda saiu na frente, quer dizer, a Chape ainda teve que fazer força para buscar o empate. O segundo tempo foi o seguinte, o Corinthians, eu achei... A Chape começou o jogo, meteu uma bola na trave. Aí depois o Corinthians tomou conta do jogo, fez 1-0 e tal. Aí no segundo tempo, realmente, você vê 2 times mais cansados, mas como o Corinthians estava com a base do time mesmo, e a Chape com algumas substituições, aí pesou um pouco mais para a Chape, a favor da Chape. Eu digo assim, surpreendente não vendo o jogo, mas assim, antes do jogo você me falasse... O resultado. Empata esse jogo? Eu acho que não. Eu acho que a Chape e a Ponte, para mim, sempre elas conseguem resultados assim. E pegou um Corinthians cansado, a Chape também, com mais substituições, então acabou o jogo sendo um jogo. Pelo que aconteceu no jogo, o resultado foi normal. E as pessoas desconhecem também, a maioria delas, o contexto do que é... O Oscar. Teve uma coisa especial nesse jogo. O time do Corinthians, ele sofreu um desgaste físico um pouco maior do que o normal por conta de um surto de gripe. Então, os jogadores corintianos estavam sem tanto fôlego assim, e deve ter sentido um pouco mais no final do jogo. O que não serve para nada, não é nenhuma desculpa para empatar com a Chape, porque eu acho que o Corinthians deixou de ganhar 2 pontos ali, porque nesse campeonato tão disputado, tão acirrado, empatar com a Chape em casa é muito ruim para um time tido como um time grande como o Corinthians. É interessante observar como o Corinthians teve dificuldades contra um adversário que jogou de um jeito parecido com aquele que o próprio Corinthians joga. De uma equipe mais reativa, de uma equipe que aposta em saídas em velocidade e tem como base um time muito encaixado defensivamente, né? Para mim, o Corinthians é o time mais arrumado do futebol brasileiro nesses primeiros 5 meses, mas teve muitas dificuldades contra a Chapecoense. O Wagner Mancini foi muito bem ao montar um time mais ágil, um time mais veloz. Ele apostou no Arthur como uma novidade para fazer o contraponto ao Rossi do outro lado. A Chape usou muito bem os 2 laterais, os 2 são muito rápidos, o Apodi e o Reinaldo. E o Corinthians teve dificuldades na partida. Conseguiu o gol num belo lance do Jô, num giro muito bom. Parece que ele gira contra ninguém, parece que não tem um zagueiro marcando o Jô ali. Na verdade tem ali o Vitor Ramos, mas ele passa pelo Vitor Ramos como se não houvesse ninguém. Agora a Chape mereceu o empate, não foi ocasional. Acertou a trave com o Rossi, teve outras jogadas de perigo, bolas aéreas para o Arthur. Não foi ocasional, a Chape poderia, inclusive, ter vencido o jogo. É preciso ressalvar, realmente, que o Corinthians teve esse desgaste, que a Chape também teve, mais do que o Corinthians, inclusive, mas o Corinthians também teve esse elemento da gripe que os jogadores alegaram.
mas a Chape teve condições de vencer o jogo e talvez tenha sido a atuação mais problemática do Corinthians desde a eliminação para o Inter na Copa do Brasil. Foi uma noite negativa do Corinthians, realmente. E a análise perfeita do Aliati aqui, porque eu estava no jogo, eu fiz o jogo, mas eu entendi tudo agora. Fala, Lino. Empate justíssimo. Eu ia falar do Rossi, que é muito bom jogador, o Aliati destacou agora também. Tem tudo para ser um dos bons jogadores desse campeonato. E falar sobre a pressão da Chapecoense. As pessoas desconhecem, a maioria delas, que Chapecó é uma cidade polo. Lá tem 4 emissoras locais de televisão. Lá você tem várias emissoras de rádio. A corneta lá não é pequena, é grande. E em cima do Mancini já estava. Em função da escolha de goleiro, em função de algumas escolhas técnicas. É evidente que a Chape tem um grau de tolerância muito maior de todos nós, da cidade também, de tudo, em função de tudo que ela viveu. Mas a pressão já estava grande e o Mancini já estava sendo apertado lá. Muito bem, é hora de... Sobre o goleiro... Fala, Aliati. Perdão, Barreto. Sobre o goleiro, quem jogou foi Jandrei, um goleiro de 24 anos, que, curiosamente, há um ano, quando começou o Brasileirão do ano passado, ele estava parado, estava em casa, sem clube. No segundo semestre ele vai para o Tubarão, ele participa da campanha de acesso do Tubarão à primeira divisão do Campeonato Catarinense. Esse ano ele joga 7 partidas no Campeonato Catarinense e aí é buscado pela Chapecoense para ser o terceiro goleiro. A Chapecoense contratou o Arthur Moraes e o Elias, que era do Juventude, né? E acabou que um ano depois de ele estar parado vendo o Brasileirão pela televisão, ele estreou no Campeonato Brasileiro com a camisa da Chapecoense e seguirá no time para o jogo contra o Lanús agora na quarta-feira. Jogo muito importante, decisivo, né, para a Chape na Libertadores. Agora sim, é hora de mais um rápido intervalo aqui no Seleção. Voltamos já.